Olá meus caros, aqui é o Corvo. Novamente é 31 de outubro, e cinematograficamente falando, não é apenas o dia do Halloween, mas também o dia do Michael Myers, vilão slasher que se mistura, se confunde com a data desde o clássico de John Carpenter de 1978. No canal eu já toquei nos filmes mais memoráveis da franquia, que são indubitavelmente o original que acabo de mencionar e sua sequência direta, o filme de 1981, que não foi dirigido pelo Carpenter, mas contém também o seu roteiro, suas ideias, mas, do mesmo modo, foi produzido pela Deborah Hill, que são, no caso, Carpenter e a Hill, as duas mentes mais relevantes, mais criativas, de fato, o pai e a mãe de Halloween e também do Michael Myers. Sendo assim, já tendo feito uma análise do primeiro filme do clássico e de sua sequência, aqueles que eu acredito seriam os filmes mais relevantes e fortes da franquia, não me resta outra alternativa a não ser abordar o terceiro filme com Michael Myers, o quarto na série, mas o terceiro com ele, que no caso é Halloween 4. Halloween 4, The Return of Michael Myers, lançado em 1988. Bem, para falarmos um pouco desse filme, é necessário fazermos também uma contextualização histórica. Esse filme aqui é importante e decisivo para a franquia, embora ele não seja tão bom quanto os dois primeiros, os citados. Quem assistiu Halloween 1 e 2, os primeiros Halloween 1 e 2, não os do Rob Zombie, os originais. Quem assistiu aqueles filmes já basicamente viu tudo o que havia para ver de melhor no Michael Myers e dentro dessa franquia. Mas esse filme aqui, de certo modo, ele acompanha os dois anteriores porque ele é importante, ele é decisivo e ele está literalmente visando a sobrevivência da franquia em si, porque os seus produtores, os seus detentores, a Trancas, o Moustapha Akkad, eles pisaram na bola ali na metade dos anos 80. O que de fato aconteceu e que colocou essas pessoas, os produtores, a empresa em si em maus lençóis. Muito simples. Uma propaganda que eu não diria enganosa, mas pouco afirmativa, pouco clara sobre o que seria o filme Halloween 3, Halloween 3, Season of the Witch. Season of the Witch foi um filme que não abordou o Michael Myers. E o que nós temos que notar a princípio é que o sucesso do Halloween original foi tão estrondoso que houve uma aclamação, um desejo de um segundo filme, de uma continuidade. Até porque o final do Carpenter original, embora ele não tivesse intenção de fazer um segundo filme, dava margem para isso. Ele não queria. Tanto é que ele não quis dirigir, e o roteiro dele para Halloween 2 é uma das coisas que ele se arrepende, inclusive por ter dado uma motivação ao seu personagem, o seu antagonista principal, que não deveria ter uma motivação clara. Ele é um personagem que funciona melhor, é mais potente, sempre quando deixado turvo. Mas Carpenter aceitou por dinheiro, pagaram ele bem para fazer um segundo roteiro e ele fez. E a Deborah Hill voltou para produzir. Halloween 2 também teve um sucesso muito grande, mas a partir dali a franquia não tinha mais intenção de continuar com Michael Myers. Não era intenção, de fato, do Moustapha Akkad visar apenas um antagonista e um tipo de história, visar apenas slashers. Na verdade, ele queria transformar Halloween em uma brand muito mais ampla, que a cada ano, pelo menos essa era a intenção original, lançaria filmes temáticos, temáticos do Halloween, histórias de terror, nos mais variados conceitos e não apenas numa veia slasher. E é isso que nós efetivamente vemos acontecer em Season of the Witch, o Halloween 3, que não é um mau filme,
Não é um filme, do ponto de vista técnico, esplendoroso também, não é. Ele tem participação também do Carpenter, inclusive na trilha sonora, tem algum envolvimento dele ali. Não é um filme esplendoroso, mas não é tão ruim assim quanto pintaram. É um bom filme para a estação, é um bom filme representativo, de fato, dessa época do ano. Tem boas temáticas, lida com mitologia celta, né? Há uma certa utilização de Stonehenge, cruzando, né, o monumento histórico com algo mais voltado para o sci-fi e o horror. Há boas ideias ali em Season of the Witch. O filme em si não é ruim, mas ele foi completamente massacrado pela crítica. Não apenas pela crítica, mas também, né, pelas pessoas que assistiram o filme. Por quê? Falta de informação. Quando eles colocaram Season of the Witch na praia, no cinema, eles pouco informaram sobre o que consistia o filme. Naquela época não havia tanta informação como hoje se tem. E nós observamos que mesmo hoje, qualquer pessoa com um celular na mão pode acessar o Google ou mesmo o YouTube e ter uma rápida informação, conseguir de fato informações suficientes sobre um determinado filme que ainda não saiu, né, do que se trata, o que vai abordar, quem está dirigindo, qual é a empresa responsável pela produção. Todas essas informações hoje são muito acessíveis, a poucos cliques. Nós descobrimos fácil. Naquela época não é assim. Né, na época, nos anos 80, não era assim. E hoje vocês podem notar que mesmo com tanta informação disponível, as pessoas não consultam. Elas vão ao cinema sem ler muito a respeito, sem querer saber se vale a pena ou não pagar o ingresso, né, o ingresso cheio para assistir um determinado filme. E não muito raramente elas saem das salas de cinema falando mal do trabalho, né, porque de alguma forma foram frustradas na sua expectativa. Isso quando o filme é muito diferente de fato da proposta que elas acreditavam, né, que seria apresentada. E algumas vezes, né, um filme é deturpado mesmo, ele foge dessas diretrizes que supostamente ele deveria ter. Acontece. Mas há situações onde meses, ou até mesmo 1 ano, 2 anos, já fica clara a proposta de que a direção adotada não vai ser aquela que supostamente um público deseja. E para saber esse tipo de coisa, basta alguns cliques ou uma consultinha, né, em um site de busca, de pesquisa como o Google, por exemplo. Só isso. E mesmo assim as pessoas não fazem, elas não consultam, elas não pesquisam. Nos anos 80 não havia isso. A única forma de descobrir, de fato, sobre o que um determinado filme se tratava, ou trataria no caso, né, um filme que no caso não havia saído, era consultando revistas especializadas, com algumas matérias, algumas entrevistas, algo nesse sentido, revistas de cinema. Que havia, sim, uma aqui e acolá, né? A Fangoria é muito antiga, está aí até hoje, e havia outras revistas também que tratam do assunto. Cinema e mais especificamente do horror. Era o único modo de saber. Mas claro que, né, as pessoas comuns, as pessoas que apenas apreciam filmes, mas não têm tanto interesse assim em cinema para ficar lendo entrevistas, consultando coisas técnicas, é claro que essas pessoas não sabiam o que de fato estava acontecendo. E não houve muita força também, né, do Moustapha Akkad, muito interesse do Moustapha Akkad de anunciar e deixar claro para o público, em material promocional, né, de que Halloween Season of the Witch, o terceiro filme da franquia, não seria sobre Michael Myers. Então, quando o filme foi anunciado e chegou nas salas, um monte de gente foi assistir e saiu cuspindo marimbondo. As pessoas queriam Michael Myers, embora a empresa em si, os detentores dos direitos, não quisessem continuar com ele, nem mesmo Carpenter quis continuar com ele, né? Já no segundo, como eu mencionei. E isso quase arruinou a franquia. Quase arruinou a franquia, porque o filme, o terceiro filme, não fez tanto dinheiro como se gostaria. E Halloween nunca foi, né, uma obra, uma propriedade intelectual
Hoje ela é um pouco mais solidificada financeiramente falando, mas naquela época não era uma propriedade intelectual assim que movia rios de dinheiro. Foi um filme indie original que fez muito dinheiro, atraiu bastante atenção, né? Até poucos anos atrás era um dos filmes independentes de horror, né, com maior arrecadação de bilheteria da história. Então foi um filme muito impactante, significativo para a sua época, e isso fez com que ele atraísse mais interesse para um novo volume. Mas isso não significava, né, que a empresa, a propriedade em si, valia rios e rios de dinheiro. E, nesse sentido, um deslize tão grave, financeiramente falando, como foi o Season of the Witch, apesar de ser um bom filme, né, razoável, foi drástico para a franquia. E por que eu fiz essa contextualização? Porque ela é importante para chegar até aqui. Porque Halloween 4, né, Halloween 4, existe, né, veio à luz com essa certa responsabilidade de resgatar o Michael Myers, dar o que o público queria de fato, mas ao mesmo tempo fazer dinheiro suficiente para atrair mais atenção, mais possibilidades futuras para esta propriedade intelectual aqui. Se Halloween 4 tivesse fracassado, coisa que não aconteceu porque, né, o investimento foi de 5 milhões e o filme arrecadou quase 18, ou seja, fez lucro, mas se ele tivesse fracassado, possivelmente nós não veríamos mais Michael Myers no cinema. Teria sido o último filme, né? Então a responsabilidade aqui era grande. Ou Moustapha Akkad acertava ou ele acertava. Não tinha outra possibilidade. Mesmo com esse peso nas costas, mesmo com esse background, isso não significa que as coisas foram fáceis e funcionais. Deveriam ter sido, mas não necessariamente foram. Esse filme aqui é sólido. Ele fez sucesso com o público? Fez, né? E isso deu a possibilidade para que o Halloween 5 fosse feito, que é um filme tenebroso de ruim. É muito ruim, né? O sexto, que também não fica muito atrás em termos de ruindade. A franquia não tem bons volumes. Os clássicos são bons. Eu penso no primeiro, no segundo, nesse aqui, quarto, né? Como bons filmes. O Season of the Witch, embora não seja um filme do Michael Myers, é um bom filme de estação de Halloween. Os clássicos eles têm o seu apelo. Mas a franquia ela é conhecida, né, pelos desastrosos volumes seguintes. Mas esse aqui, como ele deu dinheiro, né, a franquia continuou. Mas ele não foi perfeito. Ele teve vários problemas. E vários problemas operacionais, né, e muito em virtude do contexto onde esse filme aqui estava sendo produzido. O que estava pegando? A princípio, o Moustapha ele queria trabalhar novamente com o John Carpenter e com a Debra Hill. A Debra Hill, Halloween e Michael Myers são um bebezinho dela. Ela nunca teve resistência para trabalhar diretamente com Halloween. Embora a última aparição dela seja de fato em Halloween 2, né? Diretamente lidando com a franquia. Mas ela não tinha muitas resistências em relação ao retorno. Como eu falei anteriormente, o John nunca quis fazer um segundo filme. Halloween é um conceito único. Ele apresentou o personagem, na verdade as personagens, né? A Laurie, o Michael, o Loomis, né, que são os mais importantes lá no primeiro. E aquela história, aquele conceito, era o conceito que ele queria trabalhar. Mas o Carpenter não rasga dinheiro e não diz não para dinheiro, entendem? Dependendo do cheque que chega na casa dele, e Halloween inclusive faz com que chegue todo santo ano, o Carpenter até hoje recebe dinheiro por causa do filme original, para quem não sabe. Mas quando chega um cheque assim, né, parrudo na casa dele, ele sabe, dá o braço a torcer. O Carpenter é dinheirista, ele não rasga dinheiro não, o dinheiro não aceita desaforo, né, como dizem, e o Carpenter adota, né, essa fala, esse verso com uma certa seriedade. Ele é comprável, digamos assim, né, o velho carpinteiro. Ofereceram uma boa quantidade de dinheiro para ele, né, e muito em virtude disso, ele resolveu voltar, e a Debra também. Mas o que eles queriam fazer conceitualmente?
Eles queriam criar uma história de Halloween em Haddonfield, né? O cenário seria Haddonfield. Era esse roteiro que eles iam escrever, mas não necessariamente o enfoque da história seria no Michael Myers. O que eles queriam trabalhar eram os efeitos colaterais, os traumas, as marcas deixadas pelos assassinatos em série do vilão nos 2 filmes originais. Então seria um filme mais dramático, mais de problematização, né, como uma barbaridade, um caos, uma tragédia, né, crimes hediondos que o Mike cometeu na cidade, como isso marcou as pessoas do ponto de vista social e psicológico. Era um filme mais denso, mais intelectualizado, né? A intenção do Carpenter e da Debra era fazer um filme onde uma discussão social fosse possível, mais sobre a cidade e as marcas deixadas, os traumas que a cidade obteve, e não tanto assim com um enfoque no Michael Myers. A ideia era boa, com certeza. Era um filme que eu assistiria, com certeza, porque é interessante, né? Inclusive, esse conceito foi trabalhado e mal, muito mal, pelo David Gordon Green na trilogia da Blumhouse, né? A trilogia recente, né? Os filmes Halloween 2018, Kills e Ends. Foi um conceito que ele adotou lá, tentou trabalhar lá, o Gordon Green no caso, e não fez muito bem, né? Ele não fez tão bem como talvez o Carpenter poderia ter feito. É um conceito, ou seja, que já apareceu na série de certo modo, mas o Carpenter queria trabalhar isso lá em 1988. Só que embora a ideia fosse interessante, ela não era bem-vinda naquela situação. Por quê? Porque o Moustapha Akkad, os envolvidos, né, os detentores dos direitos, estavam desesperados. O público deu o recado. Nós queremos Michael Myers. Se vocês não trouxerem Michael Myers, o filme vai bombar de novo. Nós não estamos interessados. A bilheteria de Season of the Witch, de Halloween 3, deixou isso muito claro. Então a ideia do Carpenter, a pretensão dele e da Debra Hill não eram compatíveis com o apelo do público. E o que paga um filme, de fato, não apenas um filme, mas o filme seguinte e o seguinte, é o público, é quem compra o ingresso. É assim que a indústria funciona. Então a boa ideia do Carpenter foi descartada, né? O Moustapha virou para ele e falou: não, o público quer o Michael Myers. O Michael Myers tem que retornar. E ele tem que retornar de uma forma suficientemente opressora, né? Com acento, com intensidade. O público precisa ser assustado novamente com aquele Michael Myers lá que vocês criaram em 78. Ou então, no deal, sem negócio. O Carpenter, como é genioso, né? Como ele, embora seja, né, não refute um bom cheque, mas também tem lá seus princípios. Ele é genioso, orgulhoso, para quem conhece o diretor sabe muito bem que ele é assim. Então ele não quis mais ter envolvimento com o filme. E foi assim que de fato ele deu adeus à franquia, né? Saiu de fato, ele parou de trabalhar e ter qualquer tipo de associação com as produções do Moustapha Akkad. Ali eles se separaram definitivamente. Bem, alguém tinha que escrever o roteiro. E não suficientemente problemático, né, com esse afastamento do Carpenter e do Moustapha, naquela época também estava acontecendo uma greve em Hollywood. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, de roteiristas. Eles estavam no meio de uma greve que na verdade estava sendo ameaçada, né, ela estava para acontecer e ainda não tinha acontecido. E o filme tinha cronograma. O filme já estava com um cronograma pré-determinado para ser produzido, escrito, desenvolvido, né, e rodado. Produzir durante greves é complicado, porque, em primeiro lugar, né, é algo anti-categoria. Isso prejudica quem está reivindicando as coisas. Isso não é ideal, não é ético produzir nada durante greves. E quando se produz, quando alguém fura a greve, né, e não foi o caso aqui não, porque o roteirista ele não furou a greve, mas ele teve pouco tempo para trabalhar, e isso foi o que de fato impactou o filme em si, na qualidade dele.
Mas enfim, quando o tempo é curto, a qualidade naturalmente ela tende a cair, né? E foi esse o problema. O diretor em questão, o Dwight Little, né? Que depois ficaria conhecido também por filmes como o filme de ação, né, com Steven Seagal, Market for Death. Ele também dirigiu Free Willy 2, né, O Fantasma da Ópera, The Phantom of the Opera, mais uma versão slasher desse filme, né, com o Robert Englund, o Freddy Krueger, o ator que fez o Freddy Krueger no papel de fantasma. É uma versão slasher de Fantasma da Ópera, né. O Dwight Little foi o diretor aqui encarregado de dirigir Halloween, e ele trabalhou com um roteirista novato chamado Alan McElroy. O McElroy não ia furar a greve, e ele não furou. Mas em virtude dele não ter furado, ele teve apenas 11 dias para escrever o roteiro de Halloween 4. O roteiro que vocês encontram no filme em questão, a história que vocês encontram. E isso, por um lado, prejudicou o filme, e na minha avaliação, na avaliação que eu faço, na análise que eu faço, é o que faz o filme ser instável. Ele tem momentos muito bons, muito interessantes, de bastante ambientação, né? Onde você vê que existe um conceito claro, aquilo que se quer, aquilo que o McElroy deseja que aconteça em cena, e o Dwight Little explora bastante isso. Mas há trechos em Halloween 4 que nós percebemos claramente que falta texto, falta ideias. O filme ele passa a ser empurrado com a barriga. Um momento que eu posso dar a vocês como exemplo é dentro da casa do xerife Meeker. Não há muito o que fazer ali dentro. Quando a Rachel, a Jamie, né, a Ellie Cornell e a Danielle Harris são levadas para lá, né, e a casa é fechada e tal, Michael Myers vai se infiltrar ali dentro, né, furtivamente. Isso é uma boa ideia, inclusive. Mas em termos dramáticos, textuais, né, cenicamente falando, não acontece muita coisa dentro da casa não. Até o Michael aparecer e arrebentar com todo mundo, né? Até esse ponto, vocês podem perceber que não há muita coisa acontecendo ali. Quase nada. Há muitas poucas falas, e são falas completamente triviais, né, que não acrescentam muito para o contexto do filme. As cenas que acontecem dentro da casa são muito interessantes. O modo como o Michael Myers, por exemplo, empala, né, a filha do xerife, ele pega uma espingarda e aponta para ela. A gente toma um certo susto, né? Que? Michael Myers vai usar uma arma de fogo? Que nada. Ele apenas trespassa, ele empala a guria na porta com a espingarda. É brutal. A cena quando ele sobe as escadas também, né? Aquele babaquinha do Brady tá tentando carregar uma outra espingarda para atirar nele, não consegue. Tenta, né, combatê-lo na porrada estupidamente, né? E se estrepa por causa disso. Michael Myers, né, ele levanta o Brady com as mãos nuas, né, segurando na cabeça dele, e a gente escuta, né, os ossos da face quebrando, brutal. Depois tem a cena lá do telhado, né, que tem excelentes, é muito boa aquela cena. Muito em virtude da iluminação, do jeito que ela é filmada, né. A iluminação ela é muito valorizada ali, a iluminação nas telhas, né, o modo robótico macabro como o Michael Myers chega no telhado, né, ele chega de uma forma completamente não convencional, com aquela linguagem corporal meio robótica que o George Wilbur está adotando aqui. Ele puxa aquele estilo robótico de linguagem corporal de Halloween 2 do Dick Warlock, né, ele dá continuidade. E o modo como ele anda na telha também, o jeito que a Jamie vê ele pela primeira vez, dá aquele grito. A Ellie Cornell, a Rachel, e a Danielle Harris, a Jamie, elas sabem gritar, elas gritam muito bem. É também um flavor desse filme. Enfim, os momentos na casa do Sheriff Meeker são bons, mas eu estou falando aqui de texto, de desenvolvimento. E as personagens, de certo modo, antes do Michael atacar, elas meio que ficam perambulando pela casa, elas não têm muito o que fazer. O próprio personagem do Donald Pleasence, né, o Dr. Loomis, ele não fica muito tempo dentro da casa, ele sai.
não há muito o que fazer ali. E isso, né, esse é meu ponto, é o que eu gostaria de apontar enfaticamente, não é algo que acontece por acaso. Falta ideia mesmo, porque faltou tempo também suficiente para o Alan McElroy desenvolver melhor esse roteiro. O filme começa muito forte, ele começa com boas ideias, com bom desenvolvimento, né, com uma boa continuidade. Por quê? Porque ele ainda tinha tempo para escrever. Mas como o prazo estava acabando, né, o 11º dia estava chegando, ele teve que acelerar o processo. E isso deixa Halloween 4, né, mais ou menos ali, da casa do xerife Mickey até o final, com, barrigas ou setores não muito bem desenvolvidos textualmente falando. E isso faz com que Halloween 4 não seja um filme tão alto em qualidade, por exemplo, como o filme do Carpenter. E poderia ter sido. Halloween 4 poderia ter sido um filme muito melhor, tão bom quanto os dois iniciais, né, do Michael Myers. E é assombroso perceber, né, e agora, isso, falo assombroso no sentido negativo, que mesmo com esse problema de roteiro, o Halloween 4 consegue ser infinitamente melhor que, né, o quinto, o sexto, em termos de desenvolvimento, roteiro, porque os demais filmes também pisaram bastante na bola nesse sentido. Tiveram seus problemas lá específicos e que não vem ao caso aqui entrar muito em detalhes. Enfim, né, é um texto que precede Greve, então ele acabou sendo incompleto em termos de desenvolvimento. Ele tem começo, meio e fim, mas apenas o começo foi melhor desenvolvido, melhor discutido. E esse é o principal problema de Halloween 4, né? Falta conceitos, falta desenvolvimento em algumas partes, setores desse filme. Embora algumas pessoas aqui envolvidas vão compensar essas deficiências. Quem vai compensar de fato as deficiências? George Wilbur, né, e Tom Morga, que fizeram o Michael Myers. Não foi apenas uma pessoa que fez o Michael Myers aqui novamente, né, porque isso já havia acontecido lá no primeiro Halloween, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. As atuações de Eli Cornell e Danielle Harris, que são memoráveis. A Eli não tinha muita experiência com cinema, isso aqui era uma grande oportunidade para ela e ela não decepciona. A pequenininha Danielle Harris grita que é uma beleza, ela é muito, né, emotiva, né, ela chora como poucas crianças nos filmes slasher choraram, né, ela está sendo perseguida pelo Michael Myers, né. Isso dá também uma nova camada de nervos, né, de tensão a Halloween, porque dessa vez Michael Myers não está perseguindo uma pessoa adulta, mas uma criança inocente que é muito, muito sensível. E essa sensibilidade vaza completamente na pequena Danielle Harris. Por sinal, a Danielle Harris, como atriz, ela era muito melhor quando ela era criança do que quando ela se tornou adulta. Na minha avaliação, ela retrocedeu como atriz. Ela era muito mais interessante e carismática quando ela era criança. Isso aconteceu com várias e várias, né, atrizes mirins, atores e atrizes mirins. Algumas crianças eram muito boas e tiveram papéis marcantes na infância, mas quando cresceram não corresponderam tão bem assim, né? Muito em virtude também de alguns projetos que não foram realmente muito bons, que acabaram aparecendo em suas carreiras. Mas enfim, Eli Cornell, Danielle Harris, a boa apresentação do George Wilbur e do Tom Morga nos momentos que eles aparecem como Michael Myers, que não são do mesmo nível, por exemplo, do Nick Castle, que para mim é o melhor Michael Myers da história. Ele e o James Jude Courtney, né, o mais recente da trilogia da Blumhouse. Eu gosto do trabalho do James Jude Courtney, tá? Ele como Michael Myers. Não gosto dos filmes do Gordon Green, né? Não acho eles de melhor nível, não. Mas os instantes do Courtney foram muito bons. Castle, Courtney, Wilbur, Warlock. Normalmente eu gosto desses Michael Myers, desses 4 Michael Myers. Eu acho que eles têm aproximações, distanciamentos. De certo modo eles imprimiram, né, suas qualidades, suas ideias ao personagem do seu próprio modo. E o Wilbur, eu acho que ele fez um bom trabalho, sim. Embora seja uma abordagem que é muito, muito diferente
da original, né? No filme do Carpenter, de 78, várias pessoas foram o Michael Myers. Inclusive acredita-se, né, que até mesmo o John Carpenter em algum momento colocou a máscara em um filme. Só que as cenas mais memoráveis daquele filme foram feitas com o Nick Castle. Inclusive a linguagem corporal típica do Michael Myers. O Dick Warlock, no segundo, ele adotou uma linguagem corporal um pouco mais robótica, um pouco mais lenta no Michael Myers. E o George Wilbur segue essa referência. É a partir dali que ele segue. Mas notem que o Myers do Wilbur é um Myers mais bulk, mais fortão, mais grandão. E isso certamente foi em virtude da influência que talvez, né, o sucesso do Jason Voorhees nos anos 80 tenha imprimido, né, em vilões slasher. O Michael Myers nunca foi alto, fortão, ele era baixo, magro. Ele nunca foi um sujeito fisicamente muito avantajado, né? Ele não precisava ser para ser assustador. O Michael nunca precisou ser um cara grande, até porque as suas qualidades enquanto vilão são mais furtivas, né? Ele é mais letal, ele é um felino nas sombras, que ataca apenas quando o momento é certo, e ele é rápido, silencioso e mortal. É um golpe só, não precisa mais do que isso. Ele é furtivo, então essa imposição física não necessariamente é bem-vinda, né, para o Michael Myers, ou realmente necessária, digamos assim. Mas eu gosto ainda do trabalho do Wilbur, eu não acho que ele é um mau Michael Myers, não. Ele fez ao seu modo. E em virtude de ser um dublê, né, ser um stuntman de fato, e um bom, o trabalho dele, por exemplo, no telhado da casa do xerife Meeker, e o trabalho dele também no capô da caminhonete, daquela caminhonete na estrada, né, ele tentando pegar a Rachel pela janela, e ela dirigindo a caminhonete com o Jamie do lado, aquela cena é muito bom. E o stunt é muito bom. Os stunts do George Wilbur foram muito, muito bons. Mas ele é um Michael Myers bem diferente, né? Ele é grandão, fortão. É o primeiro Michael Myers que de fato é um Hulk, né? um gigante vestindo o traje e a máscara, né? Mas não é uma necessidade inerente ao personagem. E muitas pessoas não percebem isso. Inclusive pessoas que deveriam perceber, né? Produtores, diretores, quem de fato trabalha com os stunts. Ou responsável pela contratação de dublês. Mas o George fez um bom trabalho. Eu não desgosto do Michael Myers dele, não. Muito em virtude dos stunts que ele fez. Em Halloween 6, embora seja um filme extremamente problemático, e o George já estava um pouco mais velho, ele também não vai mal, né? O Michael dele não se parece muito com o do Castle, inclusive em termos, né, cênicos, linguagem corporal. Ele pega alguma coisinha ou outra do Dick Warlock, do 2, né, mas ele tem um modo próprio de operar. Eu não acho que o Michael Myers do George é ruim, não. Mas eu só acho estranho, né, como o Michael Myers cresceu. Ficou um gigante. Inclusive, o corpo que vocês percebem no Michael Myers, ele é um pouco estranho, né? Eu acho que essa estranheza ela é perceptível para quem assiste com mais atenção. O Michael ele é grande, o George é grande, mas vocês podem perceber que o tronco dele é gigantesco, né? E nós temos que levar em consideração que esse Michael Myers aqui, ele estava há 10 anos internado, né, em uma ala de segurança máxima e também de tratamento intensivo lá na prisão federal de Richmond, né? O filme começa inclusive com ele sendo transportado novamente para Smith's Grove, e ele foge quando ele escuta que ele tinha uma sobrinha. Esse Michael aqui está no marco temporal que ele tem uma motivação, né? Culpa do Carpenter, que fez isso lá no Halloween 2, e ele se arrepende terrivelmente de ter feito isso. Mas enfim, por um cara que ficou em cama, né, foi completamente carbonizado, que deveria estar morto, né, não estar morto apenas por interesses comerciais. Michael Myers não podia morrer, o público não deixou ele morrer. Um cara como esse, ele não malha, ele não tem uma dieta, né, que faz ele ser um touro gigantesco como aquele. E isso é, de certo modo, uma incoerência, né, na escolha. Ele não tinha que ser grande.
E não apenas o George é grande, e eles dão um jeitinho de deixá-lo ainda maior. O tronco do Michael é estranho, por quê? Porque eles usaram uma aparelhagem, né, de proteção, aquela aparelhagem de proteção de hóquei, por baixo do traje do George. Por isso que o tronco dele, né, o peitoral dele, os ombros dele estão tão grandes daquele jeito. Porque não apenas o George era grande, eles queriam deixar o Michael Myers ainda maior. E volto a insistir, talvez isso seja muito, né, em virtude das referências que o Jason Voorhees trouxe para o slasher, né? Isso acabou talvez pesando no imaginário dos produtores e eles acharam que o Michael necessariamente tinha que ser grande daquele jeito. Não precisava. O George, inclusive, já era grande o suficiente. Mas como eu falei, não há apenas um Michael Myers em Halloween 4. Esse filme não começou com o trabalho do George. Começou, na verdade, com o Tom Morga como Michael Myers. Quem é Tom Morga? Ele também era um stuntman, também era um dublê, e ele, de certo modo, também já era um pouco conhecido, né, dentro do gênero horror por causa de trabalhos prévios que ele havia feito. O Tom Morga ele tem uma história com os slashers que tende a ser, de certo modo, incompleta, porque sempre acontecia alguma coisa com ele, né, algum infortúnio, e ele era tirado do projeto. Ele foi o assassino mascarado de Friday the 13th, A New Beginning, né? Sexta-feira 13, parte 5. Né? Ele vestiu a máscara de hóquei. Não foi o Jason, porque, né, o vilão daquele filme, como se sabe, não é o Jason, é o Roy. Ele é um copycat. Mas enfim, ele vestiu lá a máscara de hóquei, né, com as manchinhas, né, com a pintura azul, não vermelha. Mas é o Tom Morga, né, fazendo stunts naquele filme. E os stunts dele são bons. E ele também teve a oportunidade de ser, por um breve momento, o Leatherface, lá naquele filme Pastelão, né, que é o segundo filme. E, para mim, pelo menos na minha análise, um dos melhores momentos daquele filme, embora eu não goste muito dele, que é justamente na cena inicial na ponte, aquela lá que o Leatherface passa a serra elétrica na cabeça do sujeito. Arranca, né, parte do crânio dele. As cenas iniciais de Texas Chainsaw Massacre 2. Também é o Tom Morga, naquele pedacinho ali. E aqui ele foi escolhido para ser de fato o Michael Myers. E ele é o Michael Myers. Até quando? Até na cena do posto de gasolina. Até ali tudo era o Tom Morga. E se vocês observarem, né, com bastante atenção, vocês vão notar diferenças visíveis mesmo em relação ao corpo dele e ao corpo do George Wilbur. São pessoas diferentes, né? Lá em Halloween 2, apenas o Dick Warlock fez o Michael, né? Em Halloween 1 foram várias pessoas, e aqui em Halloween 4 são 2 pessoas, o Tom Morga e o George Wilbur. Mas o que aconteceu com o Tom Morga? Ele foi despedido. Ele foi demitido injustamente. Por quê? O que de fato aconteceu? A pessoa que produziu a máscara desse filme aqui, que por sinal é horrorosa, ele é muito ruim, né? É um dos pontos negativos de Halloween 4, é justamente o fato deles não terem conseguido reproduzir a máscara, né, do William Shatner. É uma máscara, a máscara do Michael, para quem não sabe, é uma máscara do William Shatner, tá? Eles só pegaram na loja, lá no Halloween original, pintaram ela de branco, aumentaram um pouquinho os olhos, né? Tiraram as sobrancelhas, e aí nós temos a máscara clássica do The Shape. Aquela máscara, ela foi feita para o mercado, né? Era uma máscara simples, um molde simples do rosto do William Shatner, né? E eles não conseguiram uma outra máscara igual para poder fazer. Foi uma remessa muito antiga, lá da década de 70. Não foi feita especialmente para um filme, não havia um molde, uma forma para aquela máscara. E qual era o problema? Já em Halloween 2, a máscara do Michael Myers estava bem detonada. Para quem conhece o filme e assistiu, deve lembrar. Porque depois que o primeiro Halloween terminou, de 78, a Debra Hill pegou a máscara, levou para casa, né, como lembrança, um souvenir, para se lembrar do filme. Ela não sabia se ia trabalhar mais em filmes, ela não tinha a menor ideia, né, se teria oportunidade. Então ela pegou a máscara do Michael e levou para casa dela. Uma lembrança, memórias que eu tenho de ter participado no filme. E ela jogou a máscara embaixo da cama. Ela tacou a máscara em algum lugar lá. Ela não guardou bonitinho num cofre, num quadro, nada nesse sentido.
né, numa caixa de vidro, nada nesse sentido. Ela jogou a máscara em algum lugar. Ela também não deu muita atenção para a máscara, muito carinho. Ela não fazia ideia o quanto aquela máscara ela se tornaria icônica e necessária para o futuro de Halloween. Ela não tinha a menor ideia, né? E quando a oportunidade para o segundo filme apareceu, para de fato ele ser produzido, ela lembrou, caramba, eu tenho a máscara, mas eu não sei onde está. Eu não faço a menor ideia onde eu coloquei essa máscara. E quando ela achou a máscara estava detonada, muito detonada. Inclusive, né, para quem já teve máscara aí de Halloween, né, comprou máscara em Halloween, essas máscaras de látex, vocês devem saber muito bem também na prática como o látex, o material utilizado, não é dos melhores. A máscara vai envelhecendo, né, o cabelo, a parte capilar vai se desfazendo, vai se desprendendo, né, e não é cabelo de verdade. E também o látex ele vai se esfarelando, ele vai ficando muito detonado. Mas ainda a máscara, né, por ter sido 3 anos de distância de diferença, a máscara de 78 para 81 ainda estava utilizável. E nesse sentido foi possível reutilizá-la mais uma vez com o Dick Warlock, lá em Halloween 2. Depois que o filme terminou, não foi a Deborah que levou para casa, foi o próprio Dick Warlock. Ele levou embora, levou a máscara com ele. Para 88, a máscara estaria muito, muito velha, né? Muito velha. Ela não tinha mais como ela ser utilizada. E como eu havia falado, não havia um molde para poder reproduzir uma máscara idêntica à original. Então ela teve que ser feita do zero. E o Ken Horn, né, o cara que produziu a máscara, ele diz que foi sabotado no seu trabalho. Como eles estavam com muita pressa para fazer o filme, eles acabaram usando apenas um protótipo inicial dele, não a máscara que de fato ele idealizou e estava trabalhando. Então foi uma máscara lisa, tosca, né, muito ruim, e eu penso que a máscara de Halloween 4 é realmente horrível, né? Ela não faz jus, de fato, ao The Shape, né, ou a máscara que o The Shape deveria ter. Mas enfim, foi a máscara que foi utilizada, né? E como se percebe, nunca mais foi em outro filme, qualquer filme que seja do Michael Myers. Isso diz muito, né? Enfim, mas o Ken Horn, ele não tinha apenas compromissos com a máscara do Michael Myers, ele tinha também com outros efeitos práticos, né? E em um determinado momento, um produtor do filme, se eu não me engano o Paul Freeman, mas eu não tenho confirmação se foi realmente o Paul que fez isso, ele consultando a máscara, dando uma olhada na máscara, ele achou que os olhos do objeto estavam muito pequenos, tá? E ele foi em direção ao Ken Horn e falou, olha, eu tô achando que esses olhos aqui da máscara estão muito, muito pequenos. E produtores são idiotas, né? Eles não são profissionais, eles não estão diretamente ligados ao trabalho e têm a prepotência de achar que sabe alguma coisa. É terrível quando isso acontece, quando um profissional é contratado, no caso o Ken, para fazer o trabalho dele, o trabalho que ele sabe, né? E uma outra pessoa, né, um produtor executivo, um bostinha, aparece no set e começa a ditar regras e a cagar regra para quem de fato é profissional, né? Um leigo, um almofadinho aparece e começa a fazer esse tipo de coisa. É muito comum em cinema e é uma coisa extremamente enervante. Mas foi isso que aconteceu, tá? Apareceu esse bostinha lá e começou a apontar o dedo, olha, eu quero esse olho aqui do Michael Myers um pouco maior. Não entende absolutamente, né, porcaria nenhuma do Michael Myers. Até porque os olhos dele, os olhos da pessoa em si, do Michael em si, eles não podem ser vistos. O que dá o charme da máscara é o fato de nós não conseguirmos ver os globos oculares do Michael Myers. É aquela sombra, né? São aquelas trevas, é o que dá o tchan da máscara também. É uma característica muito importante para a máscara. Mas enfim, o produtor disse para o Horn aumentar as cavidades. O Horn não se negou a fazer isso não por causa de uma questão estética e conceitual, não porque ele discordava conceitualmente, mas ele ele se recusou a fazer isso por questões de segurança. Porque você trabalhar com uma máscara não é só você pegar a tesoura e cortar, não.
tá? É um trabalho que necessita ali um trato com látex adequado, né? O uso de uma cola. A máscara ela foi produzida, diferente lá de Halloween 1, né, o original, de 78, eles não foram numa loja qualquer de fantasia e pegaram uma máscara e colocaram na cabeça de um sujeito. Aqui eles tinham mais dinheiro, né? O filme teve 5 milhões de dólares de investimento, muito mais que o Halloween original teve a seu dispor. Então a máscara ela foi produzida do zero, né? E ela era moldada do zero. Então ele utilizaria cola quente, ele utilizaria látex. E o argumento para o Ken Horn não fazer isso, o que ele disse para o produtor foi o seguinte: olha só, eu posso fazer a alteração que você quer, senhor produtor. Só que essa cola aqui e essa borracha aqui, elas não secam muito rápido. E o filme está acontecendo, ele está rodando. Nós estamos filmando, nós temos a agenda. Se eu colocar essa máscara na cabeça do Tom Morga, esse produto aqui, essa cola aqui, ela é extremamente tóxica. Ele vai se intoxicar. Você está me pedindo para fazer uma coisa que vai fazer mal ao stunt, ao dublê, ao Tom Morga. Eu não vou fazer, porque se ele passar mal, se ele for intoxicado e for parar no hospital e acontecer algo pior com ele, porque essa cola que eu uso aqui é extremamente tóxica, quem vai sofrer penalidade, quem vai ser responsabilizado, serei eu, não você. Eu não vou fazer, né? E o Tom Morga, como ele era um stunt experiente, né, ele trabalha com stunt, então ele trabalha com medidas protetivas de segurança, ele não é um Zé Ninguém, um Zé qualquer, um dublê. O que um dublê sabe, principalmente, né, são sobre questões relativas à segurança. O Tom Morga, ele ficou do lado do Ken Horn, né, ele peitou também o produtor. E o que o produtor fez? Previsivelmente, despediu os dois. Só que o Ken Horn voltou. Por quê? Porque para, né, o infortúnio, a má sorte desse produtor babaca, naquele mesmo dia havia um repórter, um jornalista da Fangoria, da revista Fangoria, né, uma das mais lidas de todos os tempos do gênero horror dos Estados Unidos. Esse jornalista estava no set, ele estava fazendo uma matéria e ele viu o que aconteceu. E esse jornalista chegou no produtor e falou: olha só, eu vi o que aconteceu. Se você não contratar de volta aquele sujeito, o Ken, eu vou fazer uma matéria, eu vou contar para todo mundo o que você fez aqui e o filme de você está fudido. Então você vai lá, pede desculpa e traz o Ken de volta para o trabalho dele. E para de meter o dedo, sabe, em coisas que você não entende. Se você despedir esse cara, eu vou contar na matéria que eu vou lançar na Fangoria sobre o filme. E claro, uma matéria da Fangoria, uma má matéria da Fangoria, um mau review, é catastrófico. Era catastrófico naquela época, né, para o interesse popular, para a imagem do filme. Então esse produtor foi obrigado a recontratar o Ken Horn, mas o Tom Morga ele não recontratou. Então esse é o motivo, né, para o George Wilbur ter sido contratado, né, de fato, ter interpretado da cena do posto em diante, né, as cenas do posto, o Michael Myers do posto, aquele ainda com as bandagens, né, com a cara enfaixada, tudo aquilo ali é o Tom Morga. Mas do que acontece para diante do posto de gasolina, né, as outras cenas, aí já vão ser todas cenas com o bom trabalho, né, do George Wilbur. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas o principal personagem de Halloween 4 não é nem, né, a Ellie Cornell, né, a Rachel ou a Jamie com a Danielle Harris. Inclusive, né, o nome Jamie da personagem é em homenagem a Jamie Lee Curtis, né, a atriz que fez a Laurie Strode original. E várias outras vezes ela reprisou o seu papel na franquia. Jamie Lee Curtis, todo mundo conhece. O nome Jamie é uma homenagem a ela. Obviamente, a Jamie Lee Curtis foi convidada para retornar à franquia, mas lá atrás, muito lá atrás, né,
depois daqueles slashers canadenses que ela fez, ela optou por não trabalhar mais com slashers, porque ela estava com medo disso afetar negativamente a carreira dela. E de fato, né, o estigma com o trabalho em filmes de horror era muito mais pesado naquela época do que é hoje. Havia de fato realmente uma pejoração. Dali em diante, a Jamie Lee Curtis se afastou de filmes de horror. Então ela não quis voltar. E em sua homenagem, né, eles deram um nome para a personagem, para a menininha, de Jamie, que na verdade é uma filha dela, né, órfã, já que a personagem dela, Laurie Strode, e o pai da Jamie morreram num acidente de carro. É uma homenagem a Jamie Lee Curtis, né? A Danielle Harris acabou herdando o seu nome por meio da personagem, o que é de fato um pouco irônico, né, e ao mesmo tempo um pouco amargo também, porque a Jamie Lee Curtis, embora ela tenha falado muito bem de Halloween várias e várias vezes, né, ela seja grata pelo trabalho, pela carreira que a franquia deu a ela, né? Antes do Oscar, de certo modo, né, era a maior notoriedade da Jamie Lee Curtis ao trabalho com Halloween. Depois, ganhando um Oscar, isso muda de figura, obviamente. Mas, enfim, a Jamie falava bem de Halloween. Mas uma coisa que a Jamie Lee Curtis nunca falou bem foi das atrizes que, na ausência dela, tiveram que interpretar um papel principal. Ela nunca foi cordial, educada, honesta, de fato, com o trabalho dessas mulheres. Isso é uma marca, de certo modo, um pouco uma marquinha, sabe, uma manchinha que ficou na biografia da Jamie Lee Curtis quando nós falamos de Halloween como um todo. Halloween é uma comunidade de trabalhadores, né, profissionais, atores, atrizes, diretores, é uma grande comunidade, né, fãs, e ela pisou bastante na bola em várias e várias situações, e principalmente com as atrizes que tiveram um papel principal na ausência dela. Bem, as atrizes não têm culpa, né, se ela não queria mais trabalhar com a franquia, né, e fizeram o melhor que puderam fazer. Né, elas tiveram encontros em convenções, em alguns momentos foram cumprimentar a Jamie, ela foi muito fria com elas, né. Isso é um pequeno detalhe que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Halloween fez muitas homenagens para a Jamie Lee Curtis, inclusive as atrizes que interpretaram, né, atrizes que interpretaram o próprio papel da Laurie, né, como foi lá no caso nos filmes do Rob Zombie, né, foi necessário uma outra atriz para interpretar a Laurie. As atrizes, de maneira em geral, sempre falaram muito bem da Jamie, e ela nunca teve a mesma cortesia, né, a mesma educação, mesmo não gostando ou não assistindo os filmes, como ela fala que nunca assistiu. Eu não assisto filme, eu não vejo se é bom ou não, eles não são mesmo, é verdade, mas assim, a pessoa não vê o filme, não vê o trabalho, e não é minimamente cortês com as pessoas que homenageiam, né, a ela, são educadas com ela, sacanagem, né? E no caso aqui era só uma menininha, cara. A Danielle Harris, claro, que ela cresceu, se tornou uma mulher, falou muita besteira nos tabloides, né, no decorrer dos anos, falou. Mas mesmo assim é bem triste esse tipo de postura, quando nós vemos que em muitos momentos, e aqui é apenas o primeiro deles, né, que a franquia de Halloween sempre fez homenagens diretas para a Jamie Lee Curtis. Mas enfim, não é a Danielle Harris o grande destaque, para mim, pelo menos, né? Nem Ellie Cornell. Eu acho que o grande destaque é a relação, a dinâmica das duas, porque elas ficaram muito tempo juntas, unidas, trabalhando continuamente em set. Halloween 4, ele teve um total de 41 dias de filmagem. Ele levou 41 dias de filmagem para ser feito, para ser pronto, para terminar de fato, né? Todo o material ser filmado e aí, né, todos os rolos e tal, serem encaminhados para um processo de edição. Desses 41 dias, 36, Ellie Cornell e Danielle Harris trabalharam no set. Ou seja, elas foram as pessoas que mais trabalharam, mais filmaram juntas. E a dinâmica entre elas, né, a química entre elas, mostra. O filme mostra. É uma boa dinâmica. Nós não temos Jamie Lee Curtis aqui, mas nós temos Ellie Cornell e Jamie, as duas juntas. E a força da atuação, a dramaticidade da atuação, né, consiste na relação entre as duas, que é muito interessante. Que aqui, né, é entre irmãs.
entre a Jamie e a irmã adotiva dela. É bem legal, bem importante. Mas para mim, né, espiritualmente falando, conceitualmente falando, de um modo até mesmo um pouco saudosista da minha parte, o charme para mim de Halloween reside em uma pessoa, Donald Pleasence, né, o finado ator. Que eu sou alguém que de fato admira muito o trabalho dele, não apenas em Halloween, em outros filmes também. Eu adoro o Donald, adoro o Pleasence. Eu acho o Dr. Loomis dele, né, fantástico, né, principalmente com essa característica um pouco de Van Helsing que o Loomis possui. Ele é um psiquiatra, mas é um pouco Van Helsing também. Vocês percebem isso, né? Assistindo Halloween, não apenas esse, todos os Halloweens. O Loomis é aquele sujeito com um pezinho na ciência, né, com um pezinho na razão, no campo científico, mas com um pezinho também no sobrenatural. Assim como Van Helsing é com Drácula, né, o Michael Myers tem essa coisa, né, do real, de um pé no real e um pé no sobrenatural. Ele é um personagem, um vilão, que está na fronteira desses dois mundos. E alguém para confrontá-lo, compreendê-lo e ao mesmo tempo confrontá-lo, necessita de alguém também, né, de um maluco que é ao mesmo tempo médico e ao mesmo tempo um xamã, né, um sujeito que entende, né, ou vislumbra esse outro mundo, esse sobrenatural. Como Van Helsing, o Loomis é. E o Pleasence, a presença dele, as falas dele, né, o jeito metafórico que ele se dirige às pessoas, ele é um personagem caricato e folclórico ao mesmo tempo. E por se tratar de um excelente ator inglês, a presença do Pleasence é essencial. O único motivo real que eu tenho para retornar aos filmes Halloween pós Halloween 2, né, é o Donald Pleasence, porque ele está nesses filmes. E o fato dele estar dá uma aura diferente para esses filmes, porque o Halloween também tinha essa dinâmica no passado. Era um filme sobre o Michael, mas era também um filme sobre o Loomis, porque tem essa relação de fato de antagonismo entre o médico / xamã, né, espiritualista, sobrenatural, né, essa coisa Van Helsing de ser, é uma relação direta entre essa pessoa, esse protagonista, e o antagonista direto também, que é o Michael Myers. O médico e o paciente, né? O caçador de vampiros e o conde. Essa relação direta, né, existia na franquia. O Halloween não é o mesmo sem o Loomis. E para mim, ele deixou de ser o mesmo desde a morte do Donald Pleasence, né? Pouco depois de Halloween 6. Então, a presença dele aqui diz por si só, né? Embora o roteiro não faz jus ao trabalho do Donald, ao excelente ator que ele ainda tem os seus momentos, sabe? Ele ainda tem seus momentos para brilhar. O modo como ele aparece em Richmond e começa a reclamar com o Rothman, né? Que ele não foi avisado que o Michael Myers ia ser transferido. Depois, quando ele vai lá olhar o suposto acidente, na verdade o Michael matou, né, a equipe que foi fazer o transporte dele, né, e o caminhão caiu numa ponte, num rio. As coisas que ele fala, o modo como ele conversa com o Hoffman lá, o primeiro encontro dele com o Michael Myers no posto de gasolina, a cena, para mim é uma das melhores do filme, né, aquela que o Loomis está pedindo carona, né, e toma poeira na cara de uns jovens num carro, e depois estava vendo um outro caminhão, né, bem decrépito, bem velhozinho na estrada. Esse caminhão para e alguém chama ele de dentro do caminhão. Ei, velho, entra aqui, eu vou te dar carona. Algo nesse sentido, né? Todo peregrino precisa de ajuda para chegar onde se quer na vida. Algo nesse sentido. Não estou dizendo literalmente, né, o que foi dito, não. Mas aquele momento dele na carona com o padre Sayer, né, que ele foi interpretado pelo Carmen Philby, que é outra figura meio folclórica também do cinema, dos filmes de horror, né. A cena dos dois é muito boa. Inclusive é um dos poucos momentos que nós vemos o Loomis sorrir de fato na franquia como um todo. O Donald Pleasence sorrindo. Porque o Michael não dá muitos motivos para ele sorrir, né? Ele está sempre preocupado, coitado. Ali ele sorri.
A conversa dele com o Padre Sayer dentro do caminhão é bem interessante, porque é a única vez na franquia que o Loomis, de fato, né, ele encontra uma pessoa que fala a mesma língua dele. Porque o Loomis é um médico, é o cientista, mas ao mesmo tempo ele é doidão. Ele precisa um pouco de loucura, né, de entrar no âmbito do sobrenatural, do não racional, para entender um pouco o Michael. E o Padre Sayer é um sujeito que está na estrada há muito tempo. Ele já é também um senhor de idade, né? A gente percebe que os trajes dele são trajes de um padre que não tem muito o que vestir, ele é pobre. O estilo, né, de fala dele, né, a maneira como ele discursa também envolve muito o místico, né, o metafórico. Ele fala sobre o diabo, que está caçando o diabo há muito tempo, que não dá para matar o mal, né, que o mal não morre como um homem morre. É um tipo de fala, um tipo de conversa muito ao estilo do Loomis. Então os dois falam o mesmo dialeto. Os dois também dividem ali o mesmo whisky, né, e o mesmo reconhecimento. Ah, você é realmente um peregrino, né? Você está caçando também. Eu percebi isso assim, rapidinho, no estalo de dedos, quando eu vi a sua cara lá na poeira. E o Loomis sorri naquela cena. É uma cena assim, memorável. Ela é simples, não acrescenta muito ao filme, mas acrescenta ao Loomis, a biografia, ao histórico do Loomis. Ou seja, o roteiro do Alan Mulcahy tem bons momentos, enquanto ele teve tempo para desenvolver. E o problema foi a greve. Faz com que Halloween fique com furos, né, cansado no passar do tempo. O filme em si, Halloween 4, tem bons momentos, tem boas death scenes, tem absurdamente boas death scenes, né? A morte do funcionário da estação de energia, né, coitado, ele é jogado na energia elétrica e torra, né, o corpo ali. Aquelas que eu já mencionei, né, na casa do Micah. As cenas na caminhonete, aquela que o Michael Myers mata o Earl, né, ele quebra a janela do motorista com o braço e puxa, né, a papa do Earl, arranca a carne do rosto dele, né, é grotesca. E é uma das grandes cenas também da franquia como um todo. Embora, né, todas as cenas da caminhonete não foram assim tão bem desenvolvidas não, né? Como eu falei, os instantes do George Wilbur foram muito bons na caminhonete, no modo como ele está segurando o capô. É difícil fazer aquilo. É necessário, né, um profissional também para fazer. Inclusive no momento que a Rachel freia, ele tem que cair do automóvel. É trabalho de profissional, é trabalho de dublê, qualquer pessoa que faz aquilo. Tecnicamente falando é muito bom. Mas é uma cena que tem lá, né, suas gafes, né, é meio pastelona também. Por exemplo, o Michael subindo, né, por trás da caminhonete em movimento, esfaqueando duas pessoas antes de pegar a terceira e arremessar da caminhonete, né, e tem uma neblina característica muito forte ali. Uma coisa que eu também gostei na produção do filme: neblina, cenas noturnas, escuras, clima de Halloween, né, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a cena é pastelona porque os caras não estavam vendo a estrada. Era a neblina que estava ali, né? A neblina não deixa a gente surdo, a neblina deixa a gente cego. E eles não escutam, né, o Michael subindo. O último que é jogado da caminhonete não escuta ele esfaqueando os outros demais. Inclusive a porta, né, da caçamba abre, o cara não escuta. É meio pastelão, né, a cena em si. Mas a morte do Earl, por exemplo, é muito grotesca. Ou seja, o filme tem bons momentos, né, momentos de horror. Mas esses momentos, por exemplo, como o do Loomis e da carona que ele recebe do Padre Sayer, são muito bons porque acrescentam algo biográfico a esses personagens, história, dramaticidade, né? Nos faz aproximar um pouco mais deles, né? Daquilo que eles são, para além do que a gente já acostumou a ver. E eu gostei muito desse momento, por exemplo, é um dos grandes momentos para mim da franquia também. É aquela caroninha simples ali do Padre Sayer com o Loomis na estrada, muito, muito bom. Mas enfim, falei pra caramba, né? Vamos falar da cidade? Eu acho que é uma forma talvez mais assertiva de terminar esse podcast, em homenagem à franquia, né? Mas na verdade comemorativo do fato da data, até porque eu estou gravando e publicando no dia 31 de outubro, tradicionalmente. Mas uma coisa que também é sentida é o fato de ter sido esse um filme do Michael Myers, né, um Halloween, que não foi rodado
em Pasadena, lá na Califórnia, que é o cenário de fato, né? O cenário de Haddonfield, é o cenário que nós acostumamos a ver. Quando eu assisto os originais, né, o primeiro Halloween de 78 e o filme de 81, embora o segundo seja muito dentro do hospital, dentro de um hospital a gente não tem tanto shots urbanos assim, para mim ficou muito marcado a presença, o ambiente, né, o cenário fotográfico suburbano do primeiro Halloween, porque essa era de fato a intenção do John Carpenter, de retratar vizinhança, né, e como as vizinhanças daquela época eram. Na verdade, uma ideia, na verdade, da Debra Hill. Era um fio, né, um sentimento que a Debra Hill queria também imprimir no filme, para dar, de fato, né, aquela sensação de desesperança, de perigo, de estar à mercê de alguém, um lunático que pudesse aparecer. Casas, assim, né, familiares, de vizinhanças tranquilas, que jamais poderiam imaginar que uma coisa tão bárbara, horrível como aquela pudesse acontecer, né? E o filme foi rodado, por incrível que pareça, mesmo com baixo orçamento, em Pasadena, na Califórnia. Naquela época não era tão caro, né, como se tornou depois. Em 88 o papo já era diferente, estava bem mais caro, né? E Halloween, assim, teve que optar, na verdade, foi forçado a buscar outros cenários, porque rodar o filme lá era fora de cogitação, era muito, muito caro. Então Halloween 4 ele foi filmado em Salt Lake City, em Utah, bem distante de fato da Califórnia, e isso faz diferença. É uma Haddonfield? É, né? Eles tentaram compensar de alguma forma com o cenário, com a névoa, com a iluminação, inclusive eles importaram, né, folhas secas, porque o filme ele não foi rodado na estação de Halloween, tá? Ele não foi um filme outonal, ele foi filmado em março, não agosto, setembro, outubro, né? É um momento diferente do ano, então folhas secas foram importadas, e não foi o único filme de Halloween a fazer isso. Folhas secas foram importadas, senão a gente encontra elas no chão, mas o cenário da cidade é bem diferente mesmo. A estrutura, né, típica da cidade de Haddonfield muda drasticamente. Isso também causa um impacto, né? Eles fizeram o que foi possível, mas é algo ainda sentido, com certeza ainda é sentido. O fio é diferente. Halloween, por mais que ele seja um filme muito minimalista em todos os sentidos, e né, o filme original, sua sequência, e os demais tendem a ser também, Halloween tem algo, tem estética. E é uma das coisas que eu gosto bastante também nos melhores filmes da franquia, é a estética. A estética do Michael Myers é minimalista, é simplória? Sim. É só um macacão de mecânico e uma máscara branca, né, do William Shatner. É muito simples, mas é marcante, é emblemático, sabe? São trajes, né, ícones simbólicos, muito presos, parte da identidade da obra. E a série também utiliza muito o aspecto estético nos seus arredores, reforça muito, né, a época do ano, o que é o Halloween, como as pessoas estão. Halloween é um filme estético também. Para além de um slasher, para além de um suspense, para além de um horror, ele também é uma representação estética. E os bons filmes de Halloween são aqueles que também conseguem retratar muito bem essa época do ano. Essa época do ano entrando em contato e se misturando com as próprias simbologias que a série acabou por estabelecer, né? É uma parte fundamental de Halloween também. E aqui, né, em Halloween 4, eles fizeram o possível. Tentaram. Não ficou necessariamente adequado no tom exato, mas tentaram. Querendo ou não, como eu falei no início da minha fala lá atrás, o objetivo em si de Halloween 4 foi alcançado. Michael Myers voltou a ser relevante de novo no final dos anos 80, em um momento histórico que os slashers já não tinham tanto apelo assim, né, já tinha saturado bastante esse subgênero do horror. Michael Myers voltou a ficar em voga, né, o filme foi superavitário, ganhou mais do que 3 vezes do que investiu, e querendo ou não o filme ele foi um filme de sucesso, um projeto de sucesso, né, tanto no sentido de reavivar a franquia,
quanto no aspecto financeiro. Mas, devido às várias coisas que eu apontei, como o roteiro, por exemplo, né, os motivos para o roteiro ter sido como foi, a máscara que não foi muito boa, e várias outras coisas que eu apontei no decorrer da minha fala, ele não foi o melhor filme que ele poderia ter sido. Ainda é um filme, né, um exemplar da franquia, digno, né, interessante de ser visto, mas de forma alguma está próximo em termos de qualidade da aura, né, da estética, dos conceitos dos filmes, né, originais de Halloween, especialmente do melhor deles, que é o primeiro, o original, e de sua sequência, o segundo, que embora tenha deixado a peteca cair, né, com a inserção de uma motivação para o Michael Myers, ainda mantém muito da estética e do fio do primeiro filme, mesmo sendo um pouquinho mais agressivo, mais truculento. Enfim, meus caros, é isso que eu tinha para dizer sobre Halloween 4, e para todos que ouviram, Happy Halloween, tenham um excelente dia. Abraços e saudações corvides.